Então quer dizer que você tem 20 e poucos anos e não tem uma carreira, nem na sua mente e nem se imaginando nessa carreira daqui a alguns anos. Meus amigos, bem-vindo ao mundo real. Brincadeiras à parte, hoje vou comentar sobre um pouco dessa geração Z e um pouco do que eu já falei sobre, que é no sentido de nossos pais, nossos avós utilizarem o trabalho e a carreira como um norte para a sua vida. Um norte para segunda eu trabalho, terça eu trabalho, até sexta-feira eu trabalho naquilo, daqui a pouco eu vou subir de cargo, ganharei mais, ali naquela idade comprarei minha casa, já tenho minha família, vou fazer meus filhos, é isso aí. Vou me aposentar com tantos anos. Quem nunca ouviu de pessoas mais velhas aí a questão de aposentadoria, né? Como um último refúgio, uma, uma última etapa da sua carreira, né? Terminando essa questão de trabalho, finalizando, ou muitas vezes você vê por aí hoje, atualmente, pessoas trabalhando e são aposentadas. Por quê? Para complementar a renda e, além do que, a aposentadoria recebe pouco e para se manter ativo também, porque a pessoa ainda está 100% lúcida e bem fisicamente, mentalmente, para trabalhar. Então, é essa pergunta que eu quero fazer. Quero trazer, sim, o que antes era normal, o que hoje é o normal também, além de que eu vou citar alguns pontos. O primeiro deles é liberdade de escolha. Você já ouviu o seu avô ou o seu bisavô falar assim: não, eu optei por esse caminho de, sei lá, alguma carreira? Ou muitas vezes, alguns vão se perguntar se seu pai teve a liberdade de escolha de fazer isso. Hoje, na maioria não digo na maioria dos casos, mas pelas pessoas com qual eu converso, com qual eu me relaciono, e muitas pessoas hoje têm maior acessibilidade em carreiras, em pensamento de, pô, vou seguir aquilo. Não, vou ir para aquele caminho. Mesmo trabalhando com um serviço que não seja da carreira da pessoa naquele momento, ela tem possibilidade sim, na maioria dos casos, hoje em dia, é mais acessível sim, de se imaginar fazendo aquilo de alguma carreira e ela poder lutar para chegar lá. Então, só que muitas vezes para os nossos pais, para os nossos avós, isso não era possível. Eles não tinham uma certa escolha. Pô, ali ganha bem, ali ganha mal. Se eu quisesse seguir essa carreira seria assim. Se eu quisesse para esse lado seria assado. E assim vai. Muitas vezes eles não tiveram essa opção. O que, se tu for pensar, é ruim, por um lado. No quesito de, pô, é isso aqui, eu tenho um norte. Infelizmente, eu só tenho esse caminho, mas eu tenho esse caminho, pelo menos. Você entendeu onde eu quero chegar? Hoje você tem 10, 20 caminhos. Isso é um caminho para pessoas com muitos pensamentos e pensamentos intrusivos, é um mar cheio para você ficar ali se imaginando, e um mês faz uma coisa, e um ano faz uma coisa, e daqui a 2 anos. O que a gente vê por aí hoje? E não só pessoas jovens, transição de carreira, transição nas faculdades, né? Você encerrar um curso que você estava fazendo e ir para outro. Quem nunca viu, e obviamente com o surgimento da internet isso ficou muito mais, você vê muito mais, ficou muito mais abundante esses casos de largar alguma coisa e ir para outra. Não digo só CLT para PJ. Obviamente a gente viu um crescimento muito grande dessa migração, porém não somente isso. Só que a internet, que eu estava falando, ajudou muito. Por quê?
E não é algo ruim, não é algo tipo, pô, isso não nem deveria ter acontecido, agora tem muita gente aqui. Não, não é isso. Imagina se, por exemplo, alguém que estava trabalhando de CLT agora é, sei lá, gestor de tráfego, alguma coisa assim, que é um caso um dos mais óbvios aí, né, um dos casos mais comuns. Pô, sei lá, é gestor de tráfego, trabalha com alguma coisa de marketing, trabalha com alguma coisa na internet e se deu bem. Imagina se ele não, ou teve sucesso, né? Imagina se ele não tivesse a coragem de fazer isso. Se ele arriscasse, se ele tivesse somente aquele norte desde o início. Então as possibilidades são boas. Agora, o que você faz, o que você fica pensando demais nelas, aí é que pode dar problema. Entendeu? É esse o ponto que eu quero chegar. Liberdade de escolha, troca de faculdade, troca de caminhos, pô. Tem gente que segue medicina, que é uma vocação, e não continua. E não tem nada de errado nisso. Isso que eu quero comentar com vocês. Porém, você vê como as coisas mudam. E mudam. A gente vive num mundo muito mais dinâmico hoje. Entendeu? Eu trouxe também para vocês o papel da internet nisso, que possibilitou essa imaginação de trabalhar com outras coisas também. Então, por isso que talvez o seu filho, né, se você já tem, não está pensando em ter uma carreira de talvez 10, 20, 30 anos, talvez não fazendo a mesma coisa, e você imaginou que seria da mesma forma como anos passados, onde talvez nem existia a possibilidade de ficar migrando ou um mundo tão dinâmico quanto agora, entende? E eu, como uma reflexão pessoal aqui, eu também já tive várias indecisões e pensamentos diferentes sobre o que seguir. Né? Eu já comentei aqui no canal algumas vezes que eu estava 100% focado em futebol, em futebol profissional, e até algumas coisas acontecerem rapidamente, onde eu tive que tomar novas decisões e dar meus pulos, dar meus jeitos aqui, e vamos seguir em frente, entendeu? Vocês que me acompanham no Instagram é uma baita resenha para falar um pouco mais disso, de exemplos, de casos de trabalho e o que eu acho de cada caso, o que eu acho de cada CNPJ, o que eu acho de cada negócio hoje em dia, né? Comento lá bastante sobre isso, mas eu também não me vejo numa pressão tão grande, porque pela constante evolução, isso não tem erro. Você tem um norte ou ainda está indeciso sobre alguma carreira, você precisa estar em constante evolução, seja físico, mental, de conhecimento principalmente. Obviamente que se você está indeciso e querendo ou não, eu não quero puxar muito para esse lado de pulando de galho em galho, porém se você está nessa etapa hoje, o que mais vai te faltar é tempo de casa, o que algumas empresas levam em conta, e experiência. Mas, obviamente, você pode ter experiência nessa de experienciar várias coisas, porém, algumas pessoas mais velhas e com um pouco mais de experiência em uma coisa só, elas olham um pouquinho esse quesito de, pô, mas tu fez isso, fez aquilo, quem me garante que agora tu vai querer seguir naquilo, entende? Ou por que tu tá indo para esse lado, ou como é que chama de fogo de palha, entendeu? Logo acaba, alguma coisa nesse sentido. E a resposta é, será que fudeu? Será que acabou o mundo? Será que, pô, passei um ano fazendo isso aqui e agora penso totalmente diferente, perdão. Passei 10 anos fazendo isso aqui e hoje penso totalmente diferente. Será que você não está pensando demais e com vários caminhos? Talvez isso não é ruim, porém você precisa um pouco mais de clareza para o que você quer dedicar o seu tempo e a sua energia. E só isso, entende? Hoje a gente tem um mundo de possibilidades muito grande, que nem eu comentei. O mundo hoje é cada vez mais dinâmico.
algumas profissões estão decaindo e a gente vê uma demanda muito menor, porém outras, talvez tu não esteja do lado dessa profissão e não esteja vendo, porém sim, tem várias outras, e várias outras que já estão